Mais um problema. Explique por que o limite não existe. O limite é limite de 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Por que o limite dessa função aqui não existe? A gente pode usar a regra do quociente? Não. Se você colocar 1 aqui ó, em x, vai dar 1 menos 1, 0. 1 sobre 0. Então vai zerar embaixo, certo? Então, eu não posso simplesmente trocar o x por 1, porque zero é embaixo. Como é que eu faço para encontrar esse limite? Vamos desenhar aqui, vamos desenhar o gráfico da função 1 sobre x menos 1. O gráfico da função 1 sobre x menos 1 é o gráfico da função 1 sobre x deslocado para a direita, uma unidade. Então você pega o gráfico de 1 sobre x e puxa para a direita, uma unidade, certo? De maneira que à esquerda do mais 1, o gráfico tem essa cara aqui, ó, essa aparência. Ou seja, x se aproximando de mais 1, pela esquerda, o y tende a menos infinito. O y fica cada vez maior em módulo e negativo, né? Então, x se aproximando de 1 pela esquerda, por valores menores que 1, o y tende a menos infinito, certo? Então, posso dizer que limite da função 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, esse símbolozinho aqui menos quer dizer o quê? X chegando perto de 1 por valores menores que 1. 0.7, 0.8, 0.9, 0.999 e assim vai. É menos infinito, ou seja, o y vai para menos infinito. Decresce indefinidamente, certo? Ou seja, essa alturinha aqui ó, fica cada vez maior em tamanho, em módulo, quando x chega perto do 1, só que negativa, né? Ao chegar perto do 1. Se aproximando do 1 pela direita, símbolozinho aqui, ó. Limite da função quando x tende a 1 pela direita. É o quê? Ao chegar perto de 1 por valores maiores que 1. É isso que simboliza esse 1 mais. Chegando perto de 1 por valores maiores que 1. 2, 1.05, 1.01, 1.0001. O que acontece com o y? Que é essa altura aqui, ó. Ficando cada vez maior, indo para mais infinito. Mais infinito, certo? Então, o limite da função pela esquerda é menos infinito. E pela direita é mais infinito. Certo? Só em um dos lados, só em dar infinito, já mostra que esse limite não existe. Quer seja pela esquerda ou pela direita, se um dos lados, basta que um dos lados, pela esquerda ou pela direita, o limite dê infinito. Mais ou menos infinito. Certo? Então, se já deu infinito aqui, ao me aproximar de 1 pela esquerda, deu menos infinito, então o limite já não existe. Lembrando que infinito não é um número, né? É um símbolo para dizer que chego perto do 1 pela esquerda, o y vai ficando cada vez maior em módulo, mais negativo. Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, certo? Dá para entender isso por aqui, ó. Vamos pegar, eu quero chegar perto do 1 pela esquerda, valores menores que 1. Então vamos pegar aqui, ó, 0,9999, bem pertinho de 1, mas é menor que 1, certo? Então, estou chegando perto do 1 pela esquerda. Agora vamos trocar o x por 0,99999. Menos 1 dá o quê? Então, troco o x por 0,999. Isso aqui dá 0,999 menos 1, menos 0,001. 1 dividido por um número negativo bem pequeno, dá um número negativo bem grande, em módulo. Certo? Repetindo. 1 dividido por um número negativo bem pertinho de 0, dá um número negativo bem grande, em módulo. Certo? Que eu simbolizo assim, ó. O que é esse simbolismo aqui? 1 dividido por um número perto de 0, mais negativo. Menos 0,00001 dá um número negativo bem grande. Tende a menos infinito. Certo? Então, estou chegando perto de 1 pela esquerda. O que acontece com esse quociente? Colocando 0,999 aqui. Observe que dá um número negativo bem grande, né? Ou seja, essa alturazinha aqui vai ficando cada vez mais negativa. Vai tendendo ao quê? Menos infinito. Ok? Ao se aproximar de 1 pela direita, vamos pegar aqui um valor, vamos chutar aqui um valor maior que 1. 1,001 pela direita, maior que 1. Me aproximando de 1 pela direita, vamos trocar o x por esse 1,0001. Menos 1 dá 1 dividido por um número positivo bem pequeno. Dá o quê? Um número positivo bem grande. É por isso que, ao me aproximar de 1 pela direita, o y tende a mais infinito. Cresce indefinidamente, porque é 1 dividido por um número positivo bem pequeno. Dá um número positivo enorme. O simbolismozinho aqui, ó.
Isso quer dizer o quê? 1 dividido por um número positivo bem pequeno, 0,0001, tende a um número positivo bem grande, tende a mais infinito. Certo? Pronto. Me aproximando do 1 pela direita, o que acontece com y, vai para mais infinito. Me aproximando do 1 pela esquerda, o que acontece com y, menos infinito. Mas para mostrar que esse limite não existe, basta que você se aproxime por um dos lados do 1, ou pela esquerda ou pela direita. Não precisa nem ser os dois. Se um dos lados dá infinito, ou mais ou menos, você já pode dizer que o limite não existe. Certo? Mas então, se os dois lados dessem mais infinito, pela esquerda e pela direita, dessa mesma coisa, em vez de um menos e um mais, aí você poderia dizer que o limite é mais infinito. Mas ainda assim, o limite não existiria, certo? Porque infinito não é um número, ok? É um símbolo para algo que cresce indefinidamente. Então, chego perto do 1 pela direita, o y cresce indefinidamente. Então, mostrar que o limite não existe, basta que você mostre que, ao chegar perto do 1 por um dos lados vai dar infinito, ou mais ou menos. Pronto, isso aqui já é condição suficiente para que o limite não exista, já que infinito não é um número. Vamos lá. Problema 1 dessa página aqui. Encontre o limite. Limite de 3 sobre raiz de 3h mais 1, quando h tende a zero. Observe que aqui a variável independente não é x, é h, certo? Então, se eu trocar h por zero, fizer uma substituição simples, não vai zerar embaixo. Então você pode simplesmente, nesse probleminha aqui, trocar o h por zero, certo? Sem fazer nenhum artifício matemático, porque não zera embaixo. Vamos colocar o h0 aqui. 3 dividido por 3 vezes 0, 3 vezes 0, né? Mais 1. 3 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Raiz de 1 é 1. 1 mais 1, 2. Então dá 3 sobre 2. Então simplesmente você substitui, você troca o h por 0, certo? Sem precisar fazer nenhum artifício matemático, porque não zerou o denominador. Então o limite é 3 sobre 2, ok? Então esse aqui é bem simples de fazer. Problema 2. Problema 2. Limite dessa função aqui, raiz de 5h mais 4 menos 2 sobre h, quando h tende a zero, certo? Então esse limite aqui, a variável independente também é h, não é x, né? Mas esse aqui é um pouco mais trabalhoso, porque se você trocar o h por zero, vai zerar em cima e vai zerar embaixo. Bote um zero bem aqui. 5 vezes 0, 0, mais 4, raiz de 4 é 2. 2 menos 2, 0. 0 em cima. E o 0 aqui, 0 embaixo. Então dá 0 sobre 0, né? Então eu tenho que fazer algum artifício matemático para tirar esse h de baixo aqui. O que é que você faz? Está aqui a minha função original, né? Raiz menos 2 sobre h. Está aqui a função original. Você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do numerador. Multiplica em cima e embaixo pela mesma coisa, é claro, né? Senão você altera a expressão original. Então tem que multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa para não alterar a minha função original. Multiplico pelo conjugado do numerador, ou seja, o numerador com essa raiz aqui, né? Com esse sinal trocado. Tem uma raiz aqui que eu chamei de a, menos o b que é o 2, né? Então, essa raizinha aqui todinha eu chamei de a. Fica a menos o b, que é 2. Você vai multiplicar por a mais b. Você vai multiplicar por a mais b. Conjugado do numerador, né? Então, é só trocar esse sinal menos por mais, ó, em cima e embaixo. Certo? Então, fica raiz de 5h mais 4 mais 2 em cima e embaixo. Por que multiplicar por esse conjugado do numerador? Vai aparecer um produto notável aqui em cima, que vai fazer com que apareça um h. Essa raiz desapareça, né? Então, vindo para cá agora, ó, fica o quê? Que produto notável é esse? Produto da diferença pela soma. A menos B, A mais B. Produto, diferença A menos B, A mais B. Diferença pela soma. Dá o quê? O A ao quadrado, o A é tudo que está na raiz, né? Raiz ao quadrado menos o B ao quadrado. Lembrando que o B é o 2. 2 ao quadrado. E embaixo, multiplico o H por essa expressão aqui todinha. Tá aqui, ó. Multiplico o H por a expressão todinha que eu coloquei entre parênteses. O numerador fica o quê? Raiz elevada ao quadrado dá o quê? A raiz some, né? Fica só o que está dentro, né? 5h mais 4. 5h mais 4 menos 2 ao quadrado, 4. Então observe que o 4 corta com 4. Fica só o 5h. Mas como tem um h embaixo também, ó, você vai cortar o h de cima com o h de baixo. O h era o nosso problema, né? Porque zerava embaixo. Então o h se cortou, né? Então ficou 5h mais 4 mais 2 embaixo aqui.
Em cima ficou só 5, né? Cortei o H com H, ficou só 5. Ou seja, a expressão original ficou essa aqui, ó. Essa aqui. 5 dividido por raiz mais 2. Esse limite é fácil de fazer, porque não zera embaixo, certo? Mas esse limite é idêntico ao limite da expressão original, ó. Limite da raiz menos 2 sobre H. Essa aqui eu não consigo fazer porque zero embaixo. Mas eu troco por outra que eu consigo fazer fácil, certo? Coloque H igual a zero aqui. Limite quando H tende a zero. 5 sobre 5 vezes 0 mais 4 mais 2. 5 vezes 0 é 0, mais 4, 4. Raiz de 4 é 2, 2 mais 2, 4. Dá 5 quartos. Então, esse limite aqui, eu faço ele fácil, certo? Dá 5 quartos. Porque não zera o denominador. Já esse não. Então, troquei a minha expressão original por outra mais simples. Fazendo o quê? Multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado do numerador. E o que é isso? Esse numeradorzinho aqui, que tem a raiz, trocando esse sinal menos por mais. De maneira que aparece o produto notável. Produto da diferença pela soma. Eu elevo o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Aí a raiz vai embora. Em cima fica só um H multiplicado por uma constante. Eu corto o H com o H de baixo. Certo? Então, troco a expressão por essa aqui. Ok? Terceiro problema dessa folha. Encontre esse limite aqui. Ó. Encontre esse limitezinho aqui. x2 mais 3x menos 10 sobre x mais 5, quando x tende a menos 5. Aqui observe uma coisa. Uma substituição direta não vai funcionar. Por quê? Porque você vai zerar em cima e zerar embaixo. Troque o x aqui por menos 5. Menos 5 ao quadrado mais 3 vezes menos 5, menos 10. E dá 0. Embaixo, menos 5 mais 5, zera. Então você zera em cima e zera embaixo. Então, que artifício eu vou fazer para tirar esse zero de baixo? Certo? É simples. A gente viu em um problema anterior que se você tiver uma equação do segundo grau, que é o caso aqui, né? O numerador é uma equação do segundo grau, com coeficiente de x2 igual a 1. O numerador é uma função do segundo grau. Ó. Coeficiente de x2 igual a 1. Quando isso acontece, você pode trocar essa expressão por x menos uma raiz vezes x menos a outra. Certo? Repetindo. Aqui eu tenho a equação do segundo grau, onde coeficiente de x2 é igual a 1. Você pode trocar isso aqui por x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então vamos achar as raízes dessa equação do segundo grau. Tira o delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Observe que o B é 3, né? Menos 4, o A é 1 e o C é menos 10. O C é menos 10. O delta dá 49. Certo? Raízes. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos o B é 3. Raiz de 49 é 7 sobre 2 vezes o A. Ou seja, as raízes são essas daqui, ó. Mais 2 e menos 5. Certo? Raízes mais 2 e menos 5. Mais 2 eu chamei de x1. Menos 5 eu chamei de x2. Então, troco a equação do segundo grau por x menos uma raiz, que é o mais 2, né, que eu chamei de x1, por vezes x menos a outra, que é o menos 5. X menos a outra que eu chamei de x2, né? Então, troco a expressão original por x menos uma raiz, x menos o 2, né? Vezes x menos a outra. Menos por menos, mais 5, né? Mais com menos, menos 2. Então, eu troco a equação do segundo grau por x menos 2, x mais 5. Tá aqui, ó. Limite da função original. Troco o numerador por x menos 2 e x vezes x mais 5. Certo? Mas embaixo tem um x mais 5 também. Embaixo tem um x mais 5. Então, vai cortar, ó. X mais 5 vai embora. Então, o limite da minha expressão original é o mesmo limite de x menos 2 quando x tende a menos 5. Mas esse limite aqui é fácil de resolver. É só trocar o x por menos 5. Menos 5 menos 2, menos 7. Então, a resposta é menos 7. Certo? Então, resumindo rapidamente, a expressão original eu não consigo calcular o limite, porque se eu colocar o menos 5 aqui no x, vai zerar embaixo. Ainda zera em cima. O que é que você faz? Troca o numerador, que é uma equação do segundo grau, com coeficiente x2, 1, por x menos uma raiz, x menos a outra aqui, ó. X menos 2, x mais 5. Então, troca o numerador por esse produto aqui. Produto x menos uma raiz, x mais 5. Pronto. Ao fazer isso, ó, você cancela o x mais 5 embaixo com o x mais 5 em cima.
E é o x mais 5 a fonte do problema, né? Porque se eu botar menos 5 aqui, vai zerar embaixo, né? Então, o limite da minha expressão original fica o limite de, simplesmente de x menos 2, quando x tende a menos 5. Isso aqui eu sei fazer, eu troco o x por menos 5, né? Menos 5 menos 2, menos 7. Então, o limite da minha expressão original é menos 7. É o mesmo limite de x menos 2, né? Certo? Problema 1 dessa folha aqui. Esse limite aqui, ó, quando x tende a menos 2. X tende a menos 2. Se você fizer uma substituição direta, trocar o x por menos 2, o que é que vai acontecer? Vai zerar em cima e vai zerar embaixo. Bote o x menos 2 aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 2, mais 4, menos 4, 0. Embaixo, menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado. Fazendo a continha simples, 0 embaixo. Então, dá 0 sobre 0, certo? Então, o que é que você pode fazer aqui? O problema é que 0 embaixo. Então, o que é que você pode fazer aqui? Observe, se você olhar para a expressão, você pode tirar o menos 2 aqui do numerador. Tirar, que eu digo, é colocar em evidência. Então, tira o menos 2 aqui do numerador. Quem é que fica entre parênteses? Fica o x mais 2, ó. Menos 2 vezes x, menos 2x. Certo? Menos 2 vezes mais 2, menos com menos, menos com mais, menos 4. Então, eu coloquei o menos 2, em evidência, certo? Num denominador, quem é que eu posso colocar em evidência? O x2. Então, embaixo, você coloca o x2 em evidência. Então, x2 aqui, coloquei em evidência. Quem é que vai ficar dentro do parênteses? x2 vezes x, x3, ó. x2 vezes 2, 2x2. Então, coloquei o x2 em evidência. Observe que ao fazer isso, você cancela quem está nos parênteses, ó. O x mais 2 em cima cancela com o x mais 2 embaixo, certo? Então, você vai trocar essa expressão original por menos 2 sobre x2. Essa aqui, ao fazer o limite tender a menos 2, ó, então eu vou trocar a expressão original é essa aqui, né? Limite quando x tende a menos 2. Eu troco a expressão original por essa que é mais simples, menos 2 sobre x2. Essa aqui tem a vantagem, quando eu trocar o x por menos 2, não zera embaixo. Enquanto essa aqui não. Se eu trocar o x por menos 2, vai zerar o denominador. Certo? Então, eu simplifico essa expressão, troco ela por menos 2 sobre x2. Ao fazer isso, depois que eu faço isso, eu troco o x por menos 2. Eu faço uma substituição direta. Menos 2 ao quadrado, 4. Fica menos 2 sobre 4, dividindo em cima e embaixo por 2, menos 1/2. Então, esse limite aqui dá menos 1/2. Certo? Então, troquei no limite quando x tende a menos 2. Troquei a expressão original, fazendo um cancelamento simples, né? Colocando termos em evidência em cima e embaixo. Eu troquei a expressão original por menos 2 sobre x2. Essa aqui o limite é fácil de fazer. Mas a vantagem é que tem o mesmo limite dessa outra aqui, né? Certo? Então, dá menos 1/2. Ok? Problema 2 aqui dessa folha. Limite raiz de x menos 3 sobre x menos 9. Quando x tende a 9. Destacado aqui em vermelho. Então, esse limite aqui quando x tende a 9. Se você simplesmente trocar o x por 9, o que é que vai acontecer? Vai zerar em cima e embaixo. Troca o x por 9. Raiz de 9 é 3. Menos 3, 0. 9 menos 9, 0. Fica 0 sobre 0. Certo? Então, uma substituição simples não funciona aqui. Certo? Qual o macete aqui? Tentar cancelar esse denominador aqui que está me dando problema. Certo? Como é que eu faço isso? Observe o seguinte, né? Você pode escrever o x como raiz de x ao quadrado. Esse x que aparece aqui embaixo, no denominador, eu posso escrever como raiz de x elevado ao quadrado, né? Claro, você pode fazer isso se o x for um número positivo, certo? Mas não tem problema, o x está chegando perto de 9. Quer chegue perto de 9 pela esquerda como pela direita, os valores são positivos, né? 6, 7, 8, 8,5, né? Pela direita. 11, 10, 9,2, né? Então, eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu sei que o x é um número positivo. Então, eu posso fazer essa substituição aqui, ó, tranquilamente. Eu não poderia fazer se o x fosse negativo. Porque você trocar aqui o x por menos 3, por exemplo. Troca o x por menos 3, não faz sentido, ó.
raiz de número negativo, raiz de menos 3, certo? Raiz de menos 3, raiz quadrada, né? Não é um número real, certo? É um número imaginário, pronto. Então eu vou trocar no denominador, eu troco x por raiz de x ao quadrado. Menos o 9 eu troco por 3 ao quadrado. Pronto, isso aqui é o denominador, né? Troco x por raiz de x ao quadrado. Observe que você tem aqui um produto notável. Diferença entre dois quadrados, certo? Então, o x menos 9 fica produto da diferença pela soma. Se eu chamar aqui o raiz de x de A e o B e o 3 de B, fica A menos B, A mais B, certo? Diferença entre dois quadrados. O A seria o raiz de x, A ao quadrado, menos o 3 é o B. A2 menos B2. Fica A menos B, A mais B. Certo? Então, eu troco o x menos 9 por essa expressão aqui todinha. Ó. Produto da diferença pela soma. Certo? Diferença entre dois quadrados. Então, o x menos 9 vai ser raiz de x menos 3, que multiplica a raiz de x mais 3. Eu vou trocar o denominador por isso aqui, ó. Vou trocar o denominador por isso aqui, certo? Aí vim para cá para a expressão original, ó. Raiz de x menos 3 sobre x menos 9. Troco o denominador pelo produto notável, produto da diferença pela soma. Observe que o raiz de x menos 3 aparece em cima e embaixo. Então você vai detonar aqui, ó, vai cortar. A expressão original fica só, em cima fica 1, né? 1 sobre raiz de x mais 3. Então eu troco a expressão original por essa aqui, ó. Certo? Então, o limite da minha expressão original, quando x tende a 9, eu vou trocar por limite dessa aqui, ó, 1 sobre raiz de x mais 3. Esse limite aqui não vai zerar o denominador, quando você trocar o x por 9. Já esse sim, esse aqui zera o denominador. Então, troca a expressão original por essa aqui. Troca o x por 9, 1 sobre raiz de 9 mais 3. Raiz de 9 é 3, 3 mais 3, 6, dá um sexto. Então, esse limite aqui é um sexto. Então, o limite da minha expressão original é o mesmo limite dessa função aqui, certo? Qual foi o macete aqui? Você simplesmente trocou no denominador, o x menos 9, tu trocou o x por raiz de x ao quadrado. E lembra que 9 é 3 ao quadrado. Aí você, só olhando para cá, você vai ver que isso aqui é um produto notável. Diferença entre dois quadrados. Fica produto da diferença pela soma. Aí rebola isso no denominador. Troca o x menos 9 por isso aqui tudinho. Aí corta raiz de x menos 3 em cima e embaixo. Corta. Fica só 1 sobre raiz de x mais 3. Então troca a expressão original por essa. Esse o limite é fácil de fazer. Dá um sexto. Ok?